Graça e paz na parte do nosso Senhor Jesus Cristo e sejam todos muito bem-vindos ao início do nosso curso sobre o Pentateuco, um curso de teologia popular. E sobre este teologia popular e muitos outros detalhes, é importante que você já tenha assistido o vídeo de chamada a respeito deste curso, porque lá eu forneço diversos detalhes acerca desse curso, tá certo? Mas eu quero dizer, meu amigo e meu irmão, que é um prazer estar com todos vocês e começarmos a partir de hoje essa jornada de nos aprofundarmos, de nos mergulharmos sobre o conhecimento da Bíblia e desta feita sobre o Pentateuco, que é a compreensão daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas antes da gente começar a estudar livro por livro, é importante que a gente faça um estudo introdutório e nesse estudo introdutório a gente possa verificar a importância, a relevância da Bíblia e assim termos contexto, estar contextualizados para fazer esta jornada, para iniciarmos essa jornada. Bem, como eu já disse, essa primeira disciplina, você pode colocar aí no seu caderno, chama-se Introdução ao Pentateuco, certo? E versará sobre a relevância da Bíblia. Chama atenção porque este curso é de nível popular e foi idealizado para a instrução do público em geral, contemplando principalmente diáconos, professores de escola bíblica dominical, seminaristas e demais líderes de igreja. No entanto, nem por isso deixará de ter profundidade, pois se dará dentro do universo da teologia, mas numa linguagem de fácil compreensão, ok? Então, que você possa estar atento, porque embora seja de linguagem comum, mas utilizaremos as ferramentas da teologia, tentando aplicá-las de uma forma compreensível para que haja crescimento e enriquecimento do conhecimento, tanto para você como para mim também, que tenho que me debruçar cada vez mais no estudo da palavra, para que possa trazer um conteúdo que seja edificante para todos nós, né? A própria Bíblia vai dizer no Salmo 119, versículo 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, e que realmente ele seja. Antes de começarmos a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, denominados de Pentateuco, penta que quer dizer 5 e teucos, rolos ou livro, faz-se necessário atentar para algumas informações valiosíssimas a respeito desse livro singular, o qual também é chamado de Palavra de Deus ou a Escrituras Sagradas. Vamos às informações. Então, temos que observar e identificar a sua importância. Vamos falar sobre a sua importância, sobre a sua formação, a sua cronologia, a sua autoria e a sua inspiração, que são assuntos bem importantes sobre esse livro. O apóstolo Paulo, escrevendo ao irmão Timóteo, ele já vai demonstrar uma importância muito grande deste livro da Bíblia. É bem verdade, deixa eu voltar para cá, é bem verdade que na época de Paulo não existia a Bíblia no mesmo formato que temos hoje, né? Existiam naquela época, de posse principalmente dos líderes das sinagogas e demais líderes religiosos, rolos que continham os escritos, a lei de Moisés, os escritos, os salmos, os livros chamados dos profetas, e era restrito a um grupo de pessoas. Mas mesmo assim, Paulo já fazia referência a todos esses livros, ou seja, ele já fazia um comunicado, uma advertência ao conteúdo desses livros. Ele dizia que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente
e preparado para toda boa obra. Ou seja, o estudo desse livro nos traz esse benefício, né? E estudarmos o Pentateuco, ele é de tamanha importância, porque ali nós temos o conteúdo, os livros que são a base tanto do judaísmo como do cristianismo. O próprio Jesus, os apóstolos, vão fazer diversas citações sobre o conteúdo dos livros do Antigo Testamento e principalmente do que Deus deixou revelado, o que está descrito nesses 5 primeiros livros da Bíblia. A importância histórica. A Bíblia é um dos poucos livros que, primeiro, narra a história da criação em sequência lógica científica. Se existe um professor chamado Adalto Lourenço, ele é um físico, e ele disponibiliza diversos vídeos, e ele dá palestras e estudos, e ele vai destrinchar como é importante ou como é acertada a descrição do que Deus vai fazendo dia após dia após a criação do mundo, né? Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus todas as coisas, e depois vem uma sequência de 6 dias, onde nesses 6 dias ele vai reorganizando as coisas no mundo e vai ali criando uma coisa após outra, e nesta criação, a sequência que é descrita na Bíblia, ela é uma sequência lógica e científica, porque embasado esse Adalto Lourenço, quando ele vai fazer um estudo minucioso, né, da Bíblia, ele vai ressaltando o porquê, qual a importância de algo ter sido feito antes, para depois vir um outro tipo de criação, ou seja, na sequência das coisas criadas, realmente era importante que o que fosse criado no primeiro dia tivesse sido criado realmente no primeiro dia, para que no segundo houvesse a criação do que foi criado, ou seja, essa sequência de coisas que vão sendo criadas. Cada coisa que foi criada dependia cientificamente da anterior. E nisto, se você quiser assistir, bota lá no YouTube, Adalto Lourenço, criacionismo versus evolucionismo, e você vai poder ter ali orientação detalhada sobre esta afirmação que agora nós fazemos, né? Que a Bíblia narra a história da criação em sequência lógica. Ela também descobre sobre a corrupção do gênero humano, ou seja, o pecado. Ele é um dos livros, ou o único livro, que vai realmente dizer o porquê o ser humano ser do jeito que é, tendente à corrupção, tendente à desobediência, né? E também ela explica como se deu a divisão de idiomas, né? Ele é interessantíssimo por conta disso também, e por relatar detalhadamente sobre o surgimento da nação de Israel. E depois dessa narração, vem aí discorrendo ele vai discorrer também sobre a vida, ministério, sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo, o qual mudou o modo de se referir à história. Ou seja, depois do seu nascimento, o seu nascimento, melhor dizendo, é um marco tão grande na história da civilização humana, que tudo que passou a acontecer depois desse fato foi conhecido e denominado como depois de Cristo. E aquilo que havia acontecido antes, como antes de Cristo. É por isso que é muito comum a gente ver em alguns escritos, não só de cunho teológico, de cunho bíblico, mas de diversas áreas, principalmente da história, quando vai se relatar algum fato histórico, muitas vezes está lá AC, A.C ou D.C, identificando ali que aquilo se deu ou antes de Cristo ou depois de Cristo. Tamanha é a relevância que tem o seu nascimento, né? E esse
livro não só narra o nascimento, mas toda a sua vida, culminando na execução do seu objetivo, né, do seu planejamento, que era salvar a humanidade através do seu ato. E moldou a prática da fé e a legislação, a ética e a moral em diversos países do mundo. E isto é fato. Se observarmos a constituição de diversos países, até do nosso país mesmo, né, principalmente a primeira Constituição, a gente vai ver que aqueles que a formularam se debruçaram sobre a ética e a moral ensinadas na Bíblia, como sendo vontade de Deus. E não só o nosso país, como eu disse, mas diversos países assim o fizeram. E aí a gente começa a ver que esse livro não é um livro simples, não é um livro qualquer, não é um livro que deva ser ignorado, porque os fatos que estão contidos neles transformaram o mundo, transformaram pessoas, transformaram nações e moldaram a história da humanidade, e vem moldando até os dias atuais. Prosseguindo aqui, nós temos a importância religiosa. E eu quero que você preste atenção nessa leitura para que você compreenda um pouco detalhadamente o que eu vou dizer, né? A Bíblia é um livro singular. Ele não é simples. Ele é singular porque é um livro único, que contém narrativas de fato que ocorreram há mais de 6.000 anos. Ou seja, nós estamos no ano 2020, melhor dizendo, 2020. Então, esse livro narra fatos que aconteceram não só há 2020 anos atrás, quando nasceu Cristo aproximadamente, mas muito antes dele, 4, 5, 6 mil anos atrás. Então, a história de Noé para cá vem basicamente 4.000 anos. Então, se juntarmos, eu acho que Noé até os dias atuais, nós temos aí há 6.000 anos. Ou seja, os fatos que ali estão narrados têm muito mais do que 6.000 anos, tá certo? E sendo compilada, a palavra compilada quer dizer reunida numa só obra, são livros que são reunidas, né, num só livro. E aqui diz que há aproximadamente 1.600 anos no século IV depois de Cristo, e reformada há pouco mais de 500 anos, ou seja, no século XVI. Este último detalhe em relação ao protestantismo, no tocante à quantidade de livros, de 73 para 66. Quando eu digo que ela foi compilada há mais de 1.600 anos, eu estou querendo dizer a você que a forma como nós temos, ou os livros como nós temos alinhados hoje na nossa versão, na Bíblia, elas criaram esse formato basicamente lá no século IV. Né? No século IV é que se juntou um grupo para fazer a canonização, para compilar, para reunir os livros que deveriam realmente estar ou serem contidos ali na Bíblia. E depois, um pouco mais de 500 anos atrás, como eu disse, ela foi reformada, porque houve um movimento chamado de Reforma Protestante, que, dentre outras coisas, ao fazer o seu protesto e sua crítica pela forma que se aplicava o cristianismo, pela forma que se traziam dogmas e ensinamentos para a igreja, alegando que não encontravam respaldo na Bíblia essas atividades, então houve aí grupos que vieram se reunindo até mesmo antes de Martinho Lutero, que é o nome mais evidente da reforma, sabendo que antes dele vieram outros pré-reformadores, mas por conta disso foi feito, depois dessa reforma, uma análise detalhada sobre todos os livros, e aquilo que começou com 73 livros lá
por volta depois do século IV, do século IV em diante, quando chega aí no século XVI, mais precisamente em 1500, a partir do século XVI, né, a reforma foi em 1517, depois dessa data vão acontecer diversas situações, diversos fatos que vão fazer com que esse número seja reduzido para 66 livros, e aí é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? E continuando, diz assim: é o livro mais traduzido e lido em todo o mundo. Mesmo quem não leu sequer uma parte dela, ao menos já ouviu falar sobre. Muitos códigos de éticas e morais de diversos países foram dela extraídas. Ao ler suas páginas e entender a sua mensagem, somos geralmente levados a duas atitudes: aceitá-la como sendo a própria palavra de Deus ou rejeitá-la em parte ou completamente. A importância do seu conteúdo. Temos dois fatos, dois fatos se deram na história, né? Principalmente depois de Cristo, depois que todos os relatos bíblicos já haviam sido relatados, já estavam escritos. Dois fatos foram importantes, e esses fatos eles demonstram o como era e é importante a gente ter conhecimento, a gente interpretar corretamente a Bíblia para evitarmos heresias e sermos apanhados ou envolvidos em falsos ensinos. E como aqui vocês podem ver, nós temos aqui, antes do cânon cristão católico romano, que foi entre os séculos 2 e 6, o credo apostólico foi ensinado e divulgado às comunidades cristãs como forma de alicerçá-las contra ensinos hereges e de falsos mestres, identificando através dos versos do próprio credo discordâncias com os ensinos dos apóstolos do Mestre Jesus, o Cristo. Outro fato foi que aconteceu depois do cânon cristão romano, já lá no século XVI, como eu falei, a Reforma Protestante. Foi um movimento que se amparou na Bíblia, que na época era em latim, para protestar contra certos ensinos e práticas de líder da Igreja Católica Romana da época. Tal movimento originou 5 princípios basilares visando alicerçar o verdadeiro ensino do Evangelho. São eles as 5 solas, que em latim quer dizer, sola quer dizer somente, ou os 5 somentes. Ou seja, os dois fatos que a gente observa na história, primeiro é a criação do credo apostólico, porque do ano 2 ao ano 6, que foi o ano que esse credo foi criado e foi sendo formulado e melhorado, havia-se a preocupação de que falsos mestres desviassem os cristãos, né? E como resposta a essa possibilidade do povo adentrar na heresia, foi criado esse credo apostólico, porque como era difícil, ou como eu já disse logo no início, esses primeiros séculos, as pessoas não tinham acesso a um exemplar da Bíblia. Não é como hoje que a gente, não sei se ainda tem a Casa Sá, mas tinha a Casa Sá, tem a CPAD, tem a Luz e Vida, já tem alguns sites aí que vendem livros, né? O meu amigo Glevson, pastor Glevson, tem aí também um site de vendas de livros, ou seja, não era tão fácil ter um exemplar da Bíblia como hoje em dia. Porque, como eu disse, só um grupo ainda particular tinha direito ou tinha acesso a esses documentos ou a esses livros, não porque se quisessem ser pessoas separadas, privilegiadas, não. É porque não existia nem sequer tipografia naquela época. Não havia como
reproduzir em massa, né? Vão reproduzir em quantidades largas para ser distribuídas ou comercializadas naquela época. Mas havia sim a preocupação de que as pessoas não se desviassem do ensino da Bíblia. E foi criado o credo apostólico, que a gente vai ver daqui a pouco. E foi criado pela necessidade de assegurar ao povo a consciência do que era um verdadeiro cristianismo. Tal qual como aconteceu na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, lá na frente, mesmo já havendo Bíblia, embora fosse em latim, e já um grupo maior de pessoas tinham acesso, havia distorções sobre seus ensinos. Por isso que esse movimento de reforma vai acabar criando aí esses princípios, ou as 5 solas, ou então os 5 somentes, né? E é o que vamos ver agora. Em relação ao credo apostólico, o seu texto diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se você depois voltar esse vídeo e pausar no credo apostólico, você vai ver que este credo, ele nos dá respaldo a rejeitar certos ensinos. Existiram ensinos que diziam que Jesus era um espírito perfeito, tão perfeito que se parecia humano. Ele não era humano. E o texto vai dizer aqui que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu de uma virgem, por nome de Maria, chamada de Maria. Porém foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Já fico ciente que o que nela foi gerado não foi de vontade humana, mas que o Espírito Santo de Deus mesmo a fecundou, né? E muitas outras coisas, se nós observarmos, vai ser dito aqui. Vai ser dito que ele morreu, foi sepultado e que ele ressuscitou ao 3º dia, né? Que hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E chama você a atenção para uma relação que vem aqui, que diz, depois que ele diz donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, ele diz, são afirmações de fé, né? As pessoas, ao recitarem, ao orarem, acabavam decorando esse texto, e esse texto é uma declaração de fé, principalmente quando ele diz na parte aí final: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, né? E o que eu chamo a atenção aí é justamente para a declaração que diz na Santa Igreja Católica, né? Nós protestantes, ou você que é protestante, pode olhar essa declaração e dizer, pode ter sido boa naquela época, mas para hoje em dia eu não usaria. E essa é uma pergunta até que eu te faço: se o teu pastor, o líder da tua igreja, dissesse, irmãos, olha, a partir de hoje nós vamos começar a declarar aqui o credo apostólico, né? Nós vamos reservar momentos, ou vamos principalmente ensinar as nossas crianças a recitar o credo apostólico. Você aceitaria? Você acharia correto se aplicar esse credo? Sim ou não? Sei que muitos ficariam assim confusos, outros já diriam de imediato, de jeito nenhum, só porque tem essa palavra, creio na Santa Igreja Católica. Porém, quando ele fala em Santa Igreja Católica, ele não está falando Santa Igreja Católica de Roma, ou dos moldes de Roma, ou como Roma
orienta e ensina. Essa palavra apostólica, Santa Igreja Apostólica, ou seja, a Santa Igreja Católica, católico quer dizer universal. Na Santa Igreja Universal, que também não quer dizer aí universal do reino de Deus, viu? Ele quer dizer todos aqueles que aceitaram verdadeiramente a Cristo, independente de nacionalidade, raça, cor e denominação. Essa é a Santa Igreja de Deus. Eu, você e os demais irmãos, pessoas que são convertidas em Cristo Jesus, se somos verdadeiramente convertidos, se verdadeiramente amamos a sua palavra, se verdadeiramente cremos com o nosso coração e vivemos esse desafio aí de praticar a sua vontade, então todos nós, tanto os que já partiram, como os que estão vivos, como ainda vão nascer e viver, todos nós faremos parte da Santa Igreja Católica, ou da Igreja Universal, ou da igreja que contempla o universo das pessoas convertidas em Cristo Jesus, salvas por Jesus e que tem a sua fé em Deus. Entende? Então, este credo, ele não tinha a intenção, pelo menos o seu contexto, de divulgar o catolicismo romano, embora lá no século IV, a igreja, o Império Romano vai identificar e declarar o cristianismo como igreja oficial de Roma, mas esse credo apostólico já vinha sendo formulado por pessoas responsáveis bem antes, lá no século II, depois dos apóstolos. Por isso que ele é denominado de credo apostólico. Se você não sabia disso, fique sabendo, amém? E vemos aí os princípios da reforma. Como eu disse, até o século XVII, as Bíblias eram no idioma latim, Por isso, esses princípios da reforma que foram ensinadas ao povo, eles também estavam em latim, para aqueles que principalmente compreendiam a palavra, o idioma, e até porque muitas missas eram realizadas em latim. Os princípios da reforma declaravam 5 verdades: sola fide, ou seja, somente a fé; sola scriptura, somente pelas escrituras; solus Christus, somente por Cristo; sola gratia, somente pela graça; soli Deo gloria, glória somente a Deus. E esses 5 princípios, essas 5 afirmações de verdades bíblicas eram importantíssimas para fazer com que o povo não, assim como lá nos primeiros séculos, não se dessem a estarem realizando práticas de heresias, nem disseminando ou aprendendo ensinos falsos, ensinos hereges. Quando ele diz assim, somente a fé, ou seja, somente a minha fé, ela tem que estar em Deus através de Cristo, Somente a fé é que deve me guiar. Sola Christus, ou seja, somente Cristo é aquele que condiciona a salvação. Alguns vão dizer que ou interceder, pedir intercessão através de apóstolo ou através de Maria, quando a própria palavra de Deus vai dizer que apenas um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Só Jesus Cristo salva, é o que declaramos, A própria palavra de Deus, Jesus, lá no capítulo 15 de João, vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Quando ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando desse caminho de retorno que o homem deve fazer ao Pai. Caminho que foi quebrado por conta do pecado que entrou no mundo através do primeiro homem, a saber, Adão, e através dele todos nós temos essa tendência natural de desobediência à vontade de Deus. Somente pela graça. Então nós somos salvos não pelos nossos méritos. Não há nada que eu faça que me dê direito a ter salvação, a não ser a graça
de Cristo. Sim, a palavra de Deus vai falar sobre a prática das obras, porque aquele que tem consciência do que Deus fez na sua vida, aquele que é grato pela salvação, ele vai fazer pelo próximo e para Deus como efeito daquilo que lhe foi causa maior, de que é a sua salvação. Só lhe deu glória. Então, glória somente a Deus. Não se deve glórias. A glória não deve ser dada a padre, nem a papa, nem a pastor, nem a diácono, nem a liderar B, C ou D. Esse texto, essa afirmação dizia que nós devemos dar glórias ou glorificar somente a Deus, ninguém mais, porque só Deus é aquele que proveu a salvação para nós, é aquele que provê da sua misericórdia, graça e luz, é aquele Deus Pai que é provedor e protetor, só Ele. Então, glória somente ao nosso Deus. Então, como você, como eu, podemos perceber esses dois fatos que ocorreram, eu pelo menos destaco esses dois, né? Tem muitos mais, mas esses dois tiveram que ser aprofundadas na palavra, tiveram que ser retiradas, extraídas da palavra de Deus e de forma correta, para reordenar o povo em sua caminhada de fé, em sua prática de fé, na verdade que deveria ser proferida e abraçada por todos eles e por todos nós, tá certo? E eu gostaria também de, nesse momento, mostrar para vocês um gráfico da importância bíblica, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse gráfico, porque ele nos ajuda a entender os fatos. Primeiro é que, a partir, como nós já dissemos, a partir do nascimento de Cristo, tudo o que aconteceu antes é denominado de antes de Cristo e depois é denominado depois de Cristo. E a gente vê em diversas literaturas, em diversos livros, a siglazinha A.C. ou D.C. Né? Porque os historiadores da humanidade usam como referência para que as pessoas possam se localizar e sintonizar-se no contexto e a época que eles estão falando, o nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Jesus Cristo é a maior relevância que nós temos na Bíblia, que denuncia a sua importância. Então, o que aconteceu antes do seu nascimento é antes de Cristo, e o que acontece depois é depois de Cristo. Depois eu gostaria de trazer a você a memória que do ano 400 antes de Cristo até o seu nascimento houve um período de 400 anos. Esse período é conhecido como período interbíblico. Nesse período se compreende que Deus não falou através de profeta nenhum. É um consenso, principalmente entre os judeus, que até os relatos históricos aí e profetas que supostamente tenham falado em nome de Deus, se o fizeram e se o relataram, não foram inspirados por Deus a fazê-los, mas assim fizeram porque aqueles que escreveram a história, continuaram escrevendo a história de Israel, ficou lá o relato, como o livro de Macabeus aí. Os católicos adotam o primeiro e o segundo Macabeus, mas também temos terceiro e quarto Macabeus, temos livros chamados de apócrifos e outros, mas que no critério utilizado para avaliar a inspiração durante esses 400 anos, não houve escrito como sendo inspirados por Deus, e lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E é importante a gente citar isso porque os judeus, entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo, eles vão fazer o seu cânon judaico. O que é o cânon judaico? O que é um cânon? Era uma certa ação onde as pessoas ou os líderes se reuniam para avaliar a veracidade de um livro
a sua importância, e nessa importância, se ele realmente deveria estar ali compreendido entre os livros do livro da fé daquela religião. Então, os judeus, eles fizeram todo um processo para identificar quais livros dentre os que existiam em Israel, dentre os que foram escritos, realmente eram de inspiração divina. Isso se deu de 200 a.C. a 200 depois de Cristo, embora existam alguns livros, algumas literaturas que vão dizer que foi um pouco mais. E daí é importante eu te dizer, ou te deixar atento sobre um detalhe. Embora nesse período de 200 a.C., 200 depois de Cristo, foi formado aí, compilado, juntado os livros que os judeus tinham como inspirado, é preciso saber que a Torá, essa Torá quer dizer ensino, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre a Torá. A Torá é tão somente os 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que a gente chama de Pentateuco, o judeu chama de Torá. E são livros que são 5 livros que são chamados também de livros, os livros de Moisés. E o cânon dessa Torá, ou seja, esses 5 livros, o cânon dele se deu por volta de 400 anos antes de Cristo. Então, 400 anos antes, esses 5 livros já estavam fechados. Já estava, nada mais foi acrescentado ou tirado, ali já estava a sua última forma. Depois nós temos os Neviim, que são os profetas. Por volta de 200 a.C., eles foram canonizados. E depois nós temos os Ketuvim, que são os escritos. Por volta de 100 a.C., eles também foram canonizados. Então, esse período que eles passaram aí, eles já tinham esses como certos canonizados, mas foram analisar outros livros, para ver se deveriam entrar ou não. É por isso que na época de Cristo era muito comum no Novo Testamento, Mateus 22:40, você pode verificar isso, Romanos capítulo 3, versículo 21, também você pode fazer esta verificação, que eles tratavam esses livros no ano de Cristo, eles se referiam a esse livro como a lei, os profetas, a lei, os profetas e, deixa eu ver aqui agora, a lei, os profetas, deixa eu ver aqui, me deu um branco aqui, eles chamavam de a lei, os profetas e os escritos, e a gente vai ver isso mais detalhado lá na frente. Prosseguindo, a gente, não sei se você já ouviu falar sobre a Tanakh. A Tanakh, ele pega as 2 primeiras letras de cada conjunto de livro. Ta, da palavra Torá, Na, de Neviim, e KH, de Ketuvim. Isso por conta da forma da escrita do hebraico, Então, a lei, os profetas e os escritos eram chamados de Tanakh. Quando um judeu diz Tanakh, ele se refere a todo o Antigo Testamento dele. Quando ele fala da Torá, ele fala desses 5 livros específicos, e assim é com os profetas e assim é com os escritos. Depois, no século IV depois de Cristo, vem aí o cânon bíblico católico, e a gente lá na frente vai explicar melhor isso aí. E o cânon bíblico, ele vai basicamente pegar o cânon dos judeus e somar, não sei se dá para você ver a setinha aqui, do ano 0 transcorreram os evangelhos escritos dos apóstolos, até o ano 95 a gente tem aí o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Aqui, no ano de 95, o ano de 95, a gente tem o ano do escrito do livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. É bem verdade que essa é uma data, não é uma data exata, é uma data aproximada. Tem alguns escritos que você poderá encontrar dizendo que foi no ano 90, no ano 92. Por fim, essa é uma data
próxima, querendo dizer que o cânon bíblico vai também pegar os escritos, as cartas, os evangelhos e principalmente o livro de Apocalipse para criar o seu cânon bíblico, né? Porém, dentre o século II depois de Cristo ao século IV, nós falamos sobre o credo apostólico. É neste período de criação de anos aí, de séculos, que vai ser criado e melhorado o credo apostólico. Ele vai ganhando consistência, ele vai ganhando um conteúdo teológico, um conteúdo que a gente chama de apologético. Por que apologético? Apologético quer dizer defesa da fé, né? Então, esse credo tinha essa intenção de defender, de preservar a fé real em Cristo Jesus como Messias e Salvador enviado por Deus. No século XVI, nós falamos aí da Reforma Protestante, que se deu ou se coloca como marco o dia 31 de outubro de 1517. Mas é bem importante a gente relatar que houveram vários movimentos antes desse movimento realizado por Martinho Lutero. Também, a partir dessa época, vai ser formado o cânon bíblico. Basicamente, não é uma formação, mas vai se avaliando que livros realmente devem permanecer e que livros ali não teria, basicamente, essa inspiração divina. E essa reforma, ele vai se amparar no cânon judaico e observar que lá no Antigo Testamento dos judeus não contém ou não está contido 7 livros a mais que contém a Bíblia católica, ou seja, aquele cânon bíblico que foi formado lá pelo século IV depois de Cristo. Isso aqui é um gráfico rápido, eu estou mencionando assim de uma forma simples, porque a gente vai ter aí uma aula sobre a cronologia bíblica e a gente vai detalhando certas coisas, mas aqui é só para você se ater e você pode voltar e rever novamente o que está sendo dito e aplicado aqui, porque de muita importância, né? Realmente a gente percebe aqui que a Bíblia, ela tem uma importância muito grande, ou nela está contida verdades que têm mudaram o mundo, mudaram a forma de ver o mundo, até como antes e depois de Cristo, e ele foi responsável por diversos acontecimentos e também fez com que diversos líderes, diversos homens de Deus pudessem estar sempre voltando ao seu conteúdo para verificar se aquilo que estava sendo praticado e dito estava de acordo com o que estava escrito, aquilo que estava ali escrito conforme a inspiração do próprio Deus, a inspiração do seu Espírito Santo. Vale ressaltar ainda, como eu disse, né, estamos no ano 2000, aqui eu não coloquei um vérticezinho para o ano 2020, mas a gente pode ver até de Noé até Cristo a gente tem uns 4.000 anos, e de Cristo para aqui, para nós, mais 2020 anos. Esse 4.000 não é uma data totalmente precisa, né, mas aí teríamos o que? 6.020 anos. Né? Ou seja, os fatos que estão contidos na Bíblia realmente têm mais de 6.000 anos. Amém, irmãos? Então, isto é o que nós temos a repassar para vocês como essa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver, rever, assistir quantas vezes quiserem, né? Qualquer dúvida vocês vão colocando aí, podem colocar aí na página, nos comentários aí abaixo desse vídeo, tem um espaço de comentários aí no YouTube, e você pode fazer seu comentário, pode fazer sua crítica, pode fazer
colocar acréscimos e pode colocar também questionamentos, né? E esses questionamentos a gente vai responder sempre que eu for gerar uma nova aula. Se houve algum questionamento lá atrás que a gente veja que é importante a gente discutir, a gente traz aí para uns 10 minutos a gente falar sobre esse assunto, 5, 10 minutos e adentrarmos na aula, amém? E sobre o estudo da Bíblia, ou sobre até Pentateuco e outras coisas, é sempre bom a gente ter livros sobre introdução bíblica, porque a introdução bíblica vai falar de muitas coisas que nós precisamos conhecer e saber para melhor compreendermos a palavra de Deus. Eu tenho esse livro aqui de introdução bíblica, que tem como subtítulo Como a Bíblia Chegou até Nós, de Norman Geisler e William Nix. É um livro muito interessante, né? Eu estou mostrando a vocês porque geralmente são alguns livros que aqui eu tenho estudo. O outro é Panorama do Antigo Testamento. Deixa eu ver aqui, puxar, eu estou me acostumando aqui. Panorama do Antigo Testamento. Esse já é mais grosso e é de André Hill e J. Walton, né? É um livro que ele vai discorrer sobre todo o Antigo Testamento, livro por livro, bem interessante. Há um livro também bem tranquilo e tem uma linguagem bem fácil e trata de toda a Bíblia do Antigo Testamento numa linguagem bem legal aí para quem está iniciando, que esse livro é o curso Vida Nova de Teologia Básica, né? Ele vai falar sobre o panorama do Antigo Testamento, e esse livro é interessante porque ao final de cada capítulo ele tem perguntas de recapitulação que você pode fazer após ter estudado aquele capítulo. Então, com as demais videoaulas, eu vou estar sempre apresentando aqui um ou outro vídeo, um ou outro livro para que você possa estar lendo, mas espero que você tenha gostado desta aula de hoje. Espero você na segunda videoaula sobre a disciplina de introdução ao Pentateuco, que versa sobre a importância da Bíblia. Hoje nós vimos aí a questão da importância da Bíblia. Na próxima aula, o próximo vídeo será sobre a Bíblia e a sua formação. Nós vamos estar nos debruçando a fazer uma verificação, né? Como é que a Bíblia foi formada, né? Com um pouco mais de detalhes, um pouco mais de riqueza. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e agradeço pela sua participação, né? Alguns fizeram muito barulho aqui na sala, né? Quase que eu não consigo dar aula, mas outros se comportaram perfeitamente. Fique na paz e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.